Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer para você que está chegando, eu me chamo João Pedro Fará e aqui no canal falo sobre os 4 clubes grandes do Rio. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o clássico de segunda-feira entre Vasco e Botafogo, um clássico que há algumas rodadas parecia que teria um jeito de acontecer e agora a situação é completamente diferente. Será que o Vasco vai tirar o título do Botafogo ou o Botafogo vai conseguir sustentar a liderança? Então depois da vinhetinha você confere a minha opinião. Antes de começar o vídeo, aqueles recados de sempre, clique aqui no botão de se inscrever, é muito importante para o crescimento do canal. Também deixe o dedo no like, que também ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo para outras pessoas. Compartilhe nos seus grupos de Telegram, de Facebook, de WhatsApp, lá no seu grupo da família, no grupo dos seus amigos. E claro, comente aqui embaixo para você quanto vai ser esse jogo e quem é o favorito para esse clássico de São Januário às 19 horas. Vasco e Botafogo então se enfrentam em São Januário às 19 horas em uma situação que é diferente do que muitos projetavam há algumas rodadas. Há algum tempo o pessoal achava que o Botafogo ia chegar neste clássico contra o Vasco como amplo favorito. Por outro lado, acreditavam que o Vasco, na zona de rebaixamento, também não iria competir. Mas o futebol é dinâmico, o futebol é cruel e agora o Botafogo chega para enfrentar o Vasco da Gama dentro de São Januário, precisando vencer desesperadamente, até porque pode começar esse jogo com a mesma pontuação do Palmeiras, que enfrenta o Atlético Paranaense e, se vencer o Furacão, chega aos 59 pontos. Então o Botafogo pode entrar em campo em São Januário com a mesma pontuação, embora tenha vitórias a mais do que o Palmeiras, e o Botafogo ainda tem um jogo a menos do que o Fortaleza, né? Como você está vendo aí na tela, o Botafogo tem 18 vitórias, enquanto o Palmeiras tem 16 vitórias. Mas a situação no Campeonato Brasileiro, na parte de cima da tabela, começou a embolar. O Botafogo, que teve 11, 10 pontos de diferença do segundo colocado, que ora foi o Palmeiras, já chegou a ser o Flamengo e também o Red Bull Bragantino, vê o campeonato se embolar em função da última derrota de virada por 4-3 contra o Palmeiras, o próprio Palmeiras, o vice-colocado, no estádio Newton Santos. Então essa derrota pode afetar muito ao Botafogo, que está vivendo um momento, além de frustração pela virada, de muita irritação. O próprio John Textor, após o jogo contra o Palmeiras, criticou bastante a CBF, disse que o campeonato está teoricamente aí manchado, que haveria um favorecimento em função da expulsão do Adrielson contra o Palmeiras, que para mim foi uma expulsão injusta. Tenho até dúvidas se foi falta. Para mim o árbitro atrapalhou sim o Botafogo, mas além dos problemas de arbitragem, o Botafogo vem vivendo um momento dentro de campo que não é tão bom assim, oscilando muito na primeira etapa para a segunda etapa. O Lúcio Flávio precisa criar novas alternativas nessa equipe e para enfrentar o Vasco da Gama, o Botafogo não vai ter a sua dupla de zaga composta por Adrielson e Cuesta e também não vai ter o Marlon Freitas, né, aí em função de expulsões, de suspensão. Então é um jogo que dá um componente ao Botafogo de ainda mais importância, porque ainda é líder do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos, mas vai enfrentar um Vasco da Gama que também parecia, após os resultados do meio de semana, que cairia mais uma vez para a segunda divisão. E como o futebol muda, o Vasco venceu o Cuiabá por 2-0 em mais uma atuação preocupante do Vasco, mas no momento do Vasco não tem como jogar bem e ganhar, tem que ganhar jogando mal, jogando ok, jogando pessimamente, e o Vasco então venceu o Cuiabá e está a 3 pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento, então está uma vitória de poder sair do Z4, e além do mais vai jogar dentro da sua casa em São Januário com os ingressos todos esgotados, e tem notícias boas que são os retornos de Rossi e de Marlon Gomes, que vão dar uma sobrevida também a essa equipe, vão dar uma melhorada no aspecto técnico do time do Vasco, que é muito limitado. Então após 3 rodadas voltou a vencer, o desempenho da equipe caiu e vai ter também o retorno do atacante Pablo Verratti, que é o artilheiro do Vasco nessa competição, tem 8 gols e sem dúvida alguma o time do Vasco depende muito do argentino para fazer os seus gols. Então componentes não faltam para esse jogo, em um momento em que os dois jogam uma verdadeira final e pode ser o Vasco a começar a tirar o título do Botafogo. Como eu comentei algumas vezes no canal, ainda vejo o Botafogo como favorito não apenas para o Clássico, como para a conquista do Campeonato Brasileiro. Acredito que esses momentos de oscilação foram maiores até do que eu imaginava, e claro, muito em função também do trabalho que o Lage fez, né, após
a saída do Castro. Foi um trabalho muito ruim, mas os jogadores do Botafogo bateram no peito e assumiram a bronca de serem treinados pelo Lúcio Flávio e pelo do Joel Carli. Essa dupla que conhece muito de Botafogo, mas é claro que o desempenho caiu e a mostra clara disso é que o Botafogo hoje é o 14º colocado do retorno. Então a queda de rendimento foi gritante. O Botafogo, por exemplo, dentro dos seus domínios do Newton Santos, não vence desde agosto, do dia 27 de agosto, a gente já está em novembro, local onde foi sempre o ponto forte, esse lugar onde o Botafogo se sente bem e fez no primeiro turno a campanha absurda como mandante. Então o Botafogo chega para o clássico contra o Vasco, na minha visão, até com menos confiança do que o Vasco da Gama chegaria. E aí, como eu comecei o vídeo abrindo aqui, todo mundo imaginava que o Vasco da Gama chegaria como azarão dessa partida. E a situação e o momento, como o futebol fazem com que o jogo tome uma cara diferente. Então vai ser uma verdadeira final para as duas equipes. O Vasco da Gama precisando vencer para tentar sair da zona de rebaixamento e o Botafogo também precisando dos 3 pontos para se manter líder do Campeonato Brasileiro. Vai ser um grande jogo, vai ser um jogo de gente grande, um clássico no estádio de São Januário, e eu te convido já a me seguir nas redes sociais, @JPFaraOficial, lá tem cobertura em tempo real dos jogos. E claro, como sempre, eu te peço mais uma vez para se inscrever no canal, comentar aqui embaixo para você se o Vasco vai tirar esse título do Botafogo, deixar o dedo no like e te convido também a assistir o meu próximo vídeo.